E aí, pessoal, voltando aí ao estudo das bactérias, né? Um pouco sobre a vida simples, esses organismos que tem aí, tá? Uma forma de organização, uma estrutura que é bem simples, como a gente viu aí no último vídeo, na última aula, que foi uma introdução aí sobre o estudo das bactérias. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância das bactérias, tá certo? Algumas bactérias elas se associam diretamente com raízes de plantas como o feijão e a soja formando nódulos. Professor, por que ela fica aqui? Eu tenho essa imagem, né, pessoal? E aqui as bactérias elas ficam alojadas aqui, tá? Se você tirar um pedacinho dessa raiz e colocar no microscópio, tá? E colocar uma ampliação bacana, você vai ver muitas bactérias associadas a esse tipo de plantas, né? Feijão e soja, que no caso são plantas leguminosas, tá? Aquelas plantas que tem vagem, né? Que tem aquela sementezinha dentro, o feijão, o grão de bico, tá? A soja, são plantas leguminosas. Normalmente essas bactérias elas estão lá, mas elas têm uma função para ficar lá, né? Vamos fazer aqui um desenho representativo. Eu tenho aqui o solo, tá? E aqui eu tenho, tá? Por exemplo, opa, deixa eu apagar aqui rapidão. Eu tenho os seres vivos, né? Eu tenho as plantas, tá? Eu tenho eu tenho a planta, eu tenho os animais, tá? Eu tenho aqui as plantas, tá? Eu tenho os animais, tá? Os diversos tipos de plantas, aquáticas, terrestres e tudo mais. Eu tenho o ser humano, tá? Tem o ser humano e todos os outros seres. O ar que forma a nossa atmosfera aqui em cima, né? O ar que a gente respira, a gente tem o oxigênio que a gente respira, a gente tem o gás carbônico e a gente também tem uma porcentagem de nitrogênio, galera. Tá? Esse aqui a gente respira, esse daqui a gente expira, né? A gente solta fora. E esse daqui tá na forma gasosa, todos eles são gasosos, né? Na forma de gás. A gente não consegue assimilar ele, quer dizer, o nosso corpo não pega esse nitrogênio aqui diretamente, tá? E os únicos seres que conseguem fazer isso, e a gente precisa dele, e o único ser que consegue fazer isso são as bactérias, pessoal, que ficam aqui no solo, olha só, tá? Justamente nas raízes dessas leguminosas que a gente acabou de falar aqui, nesses nódulos, tá bom? Opa, deixa eu ver aqui. E aí, essas bactérias, né, algumas dessas bactérias que são bactérias fixadoras do nitrogênio. Esse nitrogênio aqui, ele é absorvido por esses seres vivos, tá? Esses seres vivos coletam, normalmente esse nitrogênio, ele é colocado aqui na forma de raio, por exemplo, né? Eu tenho as chuvas, aí eu tenho os raios, e eles acabam sendo fixados aqui. Mas essas bactérias, que são bactérias de nitrogênio, fixadoras de nitrogênio, elas capturam esse nitrogênio para a gente, tá? Trazem aqui para as plantas e essas plantas absorvem esse nitrogênio, tá? Pelas raízes delas elas vão absorver e daí, por exemplo, ela vai para um fruto, tá? Esse nitrogênio vai para um fruto, vai para o feijão, vai para a soja, por isso que é importante tu comer feijão, tá bom? E aí esse alimento vem para a gente, aí sim, né? A partir do alimento do feijão, da soja, do grão de bico, das frutas, das verduras, eu vou ter esse nitrogênio dentro do meu organismo, tá bom? Então é por conta dessas bactérias, é um serviço bem legal que ela presta para a gente, né? Por conta dessa bactéria é que a gente consegue o nitrogênio que a gente precisa. Isso daqui é uma parte do que a gente chama de ciclo do nitrogênio, tá bom? Que vai ser abordado de forma mais específica em outros capítulos, em outras séries. Aqui é uma forma bem básica de eu mostrar para vocês. Então, como as leguminosas. Leguminosas normalmente são muito ricas em proteínas, que é a base de nitrogênio, tá bom? Então, continuando aqui com a importância das bactérias, tá? Eu tenho aí as bactérias do gênero Lactobacillus. Muita gente já ouviu falar, né? Tem grande utilidade para o ser humano. Podem participar da produção de derivados do leite, como o iogurte e a coalhada. É chamado um processo chamado de fermentação láctica, tá? São as bactérias que fazem essa fermentação acontecer, tá bom? O iogurte que a gente toma, né? A coalhada que nossos pais gostam, derivado do leite, outros produtos derivados do leite, são produzidos por conta dessas bactérias aqui, né? São bactérias legais aqui que ajudam a formar esses alimentos que a gente consome bastante.
Outras, né, conseguem usar diretamente o nitrogênio do ar atmosférico, como eu falei para vocês, dissolvido na água, na produção de substâncias como amônia, que incorporadas no ambiente podem ser absorvidas pelos vegetais, e aí desses vegetais a gente come e aí absorve o nitrogênio que a gente precisa. No solo, várias espécies de bactérias e de fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Na última aula, que quem viu até o final, a gente falou que as bactérias elas são decompositoras, né? E elas são decompositoras porque elas adoram matéria orgânica. De onde é que é proveniente essa matéria orgânica, professor? Ela é proveniente dos animais mortos, dos outros seres vivos mortos, vegetais que estão em decomposição, tá bom? E aí a bactéria ela toma de conta disso e acaba reciclando aí esses nutrientes na natureza, tá bom? Ela também pode causar enfermidades, pessoal. As bactérias elas causam enfermidades, né, graves, elas podem ser transmitidas, né, pela contaminação da água, dos alimentos por animais e pelo próprio contato com pessoas doentes. Tá bom? A bactéria também ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, né? São causadoras de doenças, tá? A gente vai já falar um pouco sobre essas doenças. E voltando, né, tem um tópico que eu quero mostrar para vocês, que no caso é aqui as cianobactérias, tá? Tem esse tema aqui que era para a gente ter falado na última aula para começar, mas eu vou abordar agora com vocês. O que são as cianobactérias? São aquelas bactérias que realizam fotossíntese. Normalmente elas vivem na forma de colônias, né? Como a gente viu lá, ó, aquelas estruturas, a morfologia, tá? Elas vivem em forma de colônias no ambiente aquático, tá bom? E são bactérias, a gente vai falar um pouquinho mais na frente junto com as arqueas, que fazem fotossíntese, pessoal, tá? Dentro do ambiente aquático. Quer dizer, elas absorvem luz, né? Elas têm a capacidade de absorver a luz do ambiente, tá? Elas absorvem luz, elas fazem um processo de fotossíntese e aí elas consomem CO2, né? E também liberam o que? O oxigênio, olha só. Tá bom? São seres que liberam grandes concentrações de oxigênio para a natureza, o oxigênio que a gente respira. Então são bactérias muito importantes, tá certo? Elas fazem aí o processo de fotossíntese, tá bom? Fotossíntese, certo? Então guarda com você aí, né, esse processo, o processo de fotossíntese realizado pelas cianobactérias, né? São bactérias específicas que fazem esse processo, nessa conversão de luz, tá, em oxigênio e também em matéria orgânica, tá certo? Matéria orgânica para o ambiente. Então essa é uma das importâncias das bactérias, tá? Além das causadoras de doenças que a gente vai voltar a falar aqui agora, tá? E, dentre algumas enfermidades, né, causadas pelas bactérias, que a gente até falou no começo do capítulo, que eu pedi para vocês dar uma olhada, no livro de vocês ele aborda algumas, né? A pneumonia, tá? A pneumonia é causada por bactéria, a salmonelose, a sífilis, tá? E o botulismo, eles são doenças causadas por bactérias. Já no livro de vocês tem uma descrição mais específica do que cada doença aí causa, o que cada bactéria causa, que tipo de bactéria é, e eu quero que vocês deem uma olhada nisso, tá, pessoal? Quero que vocês deem uma verificada no que é cada um dessas doenças e façam um estudo mais aprofundado, tá? A gente fica por aqui com a importância das bactérias e até a próxima aula.